ATPC Anos Finais e Ensino Médio, 19/9 a 23/9, Diretoria de Ensino, Região de Tapsirica da Serra. Eu sou Renata, PEC de Língua Portuguesa, e irei conduzir a ATPC. A temática é estudo do currículo e das habilidades fragilizadas através da reflexão dos processos educativos, articulados e interdependentes. O percurso formativo é composto pelas interações, objetivos, conteúdos, recursos, material prioritário, processos educativos articulados e interdependentes, ações pedagógicas, competências socioemocionais, análise dos resultados, habilidades, currículo paulista e agradecimentos. Qual é a sua escola e o componente curricular? Deixe seu registro no chat do YouTube. Vamos interagir. Um minutinho para que você faça isso. Os objetivos gerais são reconhecer a progressão das habilidades até então trabalhadas no ensino fundamental, anos finais, em continuidade ao ensino médio de acordo com o material Currículo Paulista. Refletir sobre a importância da corresponsabilidade do desenvolvimento das etapas do currículo, envolvendo os componentes das áreas, a fim de tornar a aprendizagem mais significativa para os estudantes. Conteúdos: CAED, Currículo Paulista, BNCC e Aprender Sempre. Recursos: computador e o formato de apresentação criado pela Microsoft, PowerPoint. Diário de bordo: solicitamos que vocês anotem as informações mais relevantes para que essas possam ser retomadas. Vamos lembrar agora que o aprender sempre é prioritário no processo de recuperação e aprofundamento das habilidades essenciais. Para que você acesse, deixamos então o link abaixo do ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Falaremos agora sobre processos educativos profundamente articulados e interdependentes. É necessário que o docente crie mecanismos de acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, não apenas ao final do percurso, mas durante todo o processo, a fim de garantir que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Para tanto, é fundamental avaliar. O currículo, o ensino e a avaliação são processos interdependentes e indissociáveis. Ações pedagógicas. As evidências produzidas pelas avaliações educacionais pautam e orientam as ações pedagógicas e de gestão, sobretudo em relação ao planejamento. Resultado das avaliações devem ser utilizados para subsidiar a tomada de decisões. Basear-se nas habilidades e nos conhecimentos que os estudantes já adquiriram e aqueles que ainda precisam desenvolver, tendo em vista os objetivos de aprendizagem. Para isso, é necessário um planejamento assertivo, contemplando as habilidades essenciais, o currículo paulista, a análise da plataforma CAED, dos dados da sua unidade escolar e o planejamento da rotina.
As competências socioemocionais devem estar atreladas ao planejamento do trabalho com o currículo. Temos então autogestão, engajamento com o outro, amabilidade, resiliência emocional e falaremos então da abertura ao novo, que instiga o estudante a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Você planeja suas aulas contemplando as competências socioemocionais atreladas ao currículo? Registre seu comentário no chat do YouTube e não se esqueça de acrescentar o nome da sua escola. Temos 5 minutos para essa interação.
Após os registros no chat, agora vamos sistematizar. Então, a competência socioemocional deve ter foco em sua aula. O docente deve apresentar de forma explícita à turma o conceito de competência socioemocional priorizada, pedir aos estudantes que tragam oralmente exemplos de situações nas quais essa competência ganha destaque ou que eles precisam mobilizar. Os conhecimentos prévios devem ser levantados com relação ao que sabem sobre a competência socioemocional em questão. Engajar a turma a pensar em relação entre o objeto do conhecimento proposto e a competência proposta. Falaremos agora dos resultados da segunda P. Com base nos indicadores apresentados, é possível fazer algumas análises importantes que servirão de base para o monitoramento das aprendizagens dos estudantes até aqui e o planejamento do próximo bimestre. Trouxemos agora a P2 da Diretoria de Ensino de Tapecerica da Serra, uma taxa de participação dos nossos estudantes de 86% em língua portuguesa e 85% em matemática. Já a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho, no nível muito baixo em língua portuguesa, temos 303 estudantes, o que somam 8%, e muito baixo em matemática, 760, que somam 21%. Em língua portuguesa, na categoria muito baixo, são 1.035 estudantes, o total de 28%. Já em matemática, 2.000 estudantes, 54%. Podemos observar as habilidades que ficaram abaixo de 50%. São as habilidades não consolidadas e que também fazem parte do plano de melhoria da diretoria de ensino. Então, a habilidade 9, que é do 5º ano, em língua portuguesa, ela nos traz ler e compreender notícias, reportagens, entre outros textos do campo da vida pública. A habilidade 12, de 8º ano, em língua portuguesa, é analisar efeitos de sentidos decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais, com 41%. Em matemática, temos a habilidade 2, que é de 7º ano, utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas, com um total de 24% de acerto. Vamos então para os fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Então, o compromisso com a educação integral visa o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. E o currículo paulista define essa competência como a mobilização de conhecimentos, que são os conceitos e os procedimentos, e as habilidades, que são as práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Por isso, é tão importante o desenvolvimento das atividades sequenciadas do currículo paulista. O estímulo e o apoio à construção do projeto de vida dos estudantes, o que supõe que precisam ter condições e espaços para refletir sobre seus objetivos, aprender a planejar, a definir metas, a se organizar para alcançá-las. Isso trabalha a autoconfiança, a persistência, determinação e esforço. Também trouxemos a tecnologia digital contemplada no currículo paulista, o que faz com que o estudante seja um consumidor e produtor de tecnologia. E o processo de avaliação deve estar a serviço das aprendizagens de todos os estudantes.
Vamos sistematizar. Então, algumas ações são importantes de serem observadas durante o seu planejamento, execução e avaliação das aulas. Devemos pensar no antes, no durante e no depois. Então, devemos retomar conceitos de competências socioemocionais em foco. O docente deve propor atividades que conjuguem o objeto do conhecimento ou as metodologias de ensino com o desenvolvimento da competência socioemocional em foco. Boas práticas são aquelas em que o nível de dificuldade apresentado leva em consideração as capacidades e os conhecimentos dos estudantes e os colocam em ação concreta, sem super ou subestimá-los. O durante deve ser utilizado as oportunidades de sensibilização para realizar combinados com a turma sobre o clima e a participação esperada. Ao final, cada estudante é responsável pelo próprio desenvolvimento e colabora com o desenvolvimento dos colegas. Deve-se acompanhar. Observe se os estudantes estão atentos ao exercício da competência socioemocional durante as aulas. Dialogue, promova momentos para avaliação em processos, proponha devolutivas formativas, que são os feedbacks, para os estudantes sempre possam observar o que deve ser melhorado. E o depois, compartilhe. É fundamental registrar e compartilhar com os demais colegas, professores e coordenadores pedagógicos suas observações, dúvidas e encaminhamentos. Essa troca será importante para a continuidade do seu trabalho. Trouxemos então algumas habilidades do currículo paulista que são interligadas, porém trabalhadas em bimestres, anos e séries e componentes diferentes. Uma das habilidades que apresentaram fragilidade em língua portuguesa e também está entre as habilidades a serem trabalhadas no plano de melhoria da diretoria de ensino é analisar efeitos de sentidos decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. E essa habilidade fragilizada, ela aparece no currículo e ela será trabalhada no 4º bimestre, no 8º ano. É uma habilidade que os estudantes do ensino médio apresentaram dificuldade e ficaram com uma porcentagem abaixo de 50% de acerto. Outra habilidade que apoia essa de língua portuguesa é a de língua estrangeira moderna, do 3º bimestre, contemplada no 9º ano. Não é analisar, porém ela traz a utilização de conectores, indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade discursiva. São os conectores, o like words. Já em educação física, foi contemplada no 1º bimestre, no 9º ano, a habilidade de analisar as características, ritmos, gestos, coreografias, músicas das danças de salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de origem. A habilidade em arte será contemplada no 4º bimestre e no 9º ano e poderá apoiar em língua portuguesa. Então, analisar os elementos constitutivos de fotografia, do grafite e da intervenção na apreciação de diferentes produções artísticas. Em ciências, aparecerá no 2º bimestre e no 8º ano a habilidade de analisar historicamente o uso de tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando e propondo soluções com base em indicadores, ambientes e de qualidade de vida. História, temos no 4º bimestre e no 9º ano
analisar os impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho, na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Percebam que o objeto do conhecimento ele difere das demais áreas, porém a habilidade a ser trabalhada é analisar como eu tenho trabalhado essa habilidade durante as minhas aulas, como ela tem sido contemplada. Eu gostaria muito que agora vocês observassem esses recortes das habilidades do currículo em ação do sexto ano. Por isso que é tão importante o trabalho sequencial de cada atividade e que essas atividades sejam muito bem desenvolvidas, trazendo todo o conhecimento prévio dos estudantes, porque são esses processos que vão trazendo todo o aprimoramento das habilidades em questão aqui colocadas pelas situações de aprendizagem. Então, primeiramente, vamos observar as cores e como elas se modificam no decorrer desses processos e bimestres. Então, a cor verde, ela fala sobre a análise linguística semiótica. Tudo que vamos falar aqui são das práticas de linguagem. Então, percebam que na sequência de aprendizagem 1, a análise linguística semiótica, ela é predominante no sexto ano. Então, a criança, primeiro, ela utiliza diferentes gêneros, ela identifica, ela escreve. Então, primeiro, ela tem todo esse conhecimento da análise linguística e pouca oralidade, pouca produção de texto, porque no primeiro momento ela precisa ter todo esse reconhecimento. Já na segunda sequência, nós podemos observar a mudança da cor aí das práticas de linguagem. Então, nós temos a introdução da leitura, eles passam a conhecer as características dos diferentes textos jornalísticos, habilidade essa que o ensino médio mostra, sim, defasagem, né, com algumas habilidades de reconhecer características de diferentes textos jornalísticos abaixo de 50%, e esse trabalho inicia-se lá no sexto ano, e quando não bem desenvolvida com as atividades dentro dos processos das situações de aprendizagem, quando pula-se situações, nós percebemos a não continuidade, o não desenvolvimento de forma assertiva. Então, aí ainda temos pouca habilidade de oralidade na situação de aprendizagem 2, passando a ter uma introdução maior na leitura. Temos aí também de forma singela a produção de texto. Já na terceira situação de aprendizagem, é predominante ainda a análise linguística, onde eles ainda estão reconhecendo os textos de diferentes gêneros, eles estão identificando essas características, mobilizando todo esse conhecimento. Temos também a introdução da leitura e ainda a produção textual, já não aparecendo a oralidade nessa terceira situação. Já na quarta situação de aprendizagem, nós temos uma maior leitura, a oralidade não aparece, porém a produção textual ela fica aí em destaque, né? E permanecendo a análise linguística. Agora nós passamos para o nono ano. Então, o nono ano, percebam que a produção textual na situação de aprendizagem ela é contemplada com duas habilidades. E a análise linguística semiótica ela é predominante. E temos aí, dentro da situação 1,
a leitura como nesse processo menor de desenvolvimento, e sim a análise como uma habilidade a ser maior contemplada. Já na situação de aprendizagem 2, nós temos então a leitura como habilidades com foco. Então, ler de forma autônoma, textos de gêneros variados. Então, aí essa habilidade ela vem com maior intencionalidade. A produção textual também é contemplada na segunda, análise linguística e oralidade. Já na situação de aprendizagem 3, percebam que a produção textual já toma uma maior, ela já tem uma abertura maior para o trabalho, sendo a análise com foco menor. E a leitura, ela também está sendo contemplada. E na situação de aprendizagem 4, nós temos duas práticas de linguagem aí já predominantes, que é a produção de textos e a leitura. Então, lê e produz, lê e produz. Dentro dessa produção textual existem os diferentes gêneros e a leitura contemplando esses gêneros. Percebam que no currículo em ação tem todo um trabalho das práticas, porém, se não forem trabalhadas de forma a desenvolver essas habilidades e competências, quando termina o ciclo dos anos finais, ao chegar no 9º ano, percebemos uma defasagem na continuidade do trabalho das habilidades. E isso acaba sendo refletido no ensino médio, que é o que podemos observar nas avaliações realizadas pela plataforma CAED. Então, em língua portuguesa, trouxemos a segunda série do ensino médio e também fizemos um recorte do currículo paulista. Então, temos na situação de aprendizagem 1 o tema cidadania e participação na vida pública, onde eles trazem questões norteadoras, as competências da área e a habilidade. E a habilidade que continua, que permeia, é analisar aí visões de mundo, conflitos. Mas percebam que lá no currículo nós fizemos essa análise das habilidades que podem apoiar língua portuguesa, que apresenta-se fragilizada. E essa habilidade é analisar. E o currículo paulista traz todas essas etapas do trabalho com diferentes objetos do conhecimento, porém com a mesma habilidade, analisar. E aqui, na segunda série do ensino médio, ela aparece novamente, tá? E é uma habilidade que será trabalhada, se vocês observarem, na primeira série do ensino médio, irá até a terceira série do ensino médio. A habilidade de língua portuguesa também é analisar criticamente o histórico e o discurso político de candidatos. Então, percebam como ela é pertinente dentro dos componentes, dentro dos processos. Objeto de conhecimento é a análise e compreensão dos discursos produzidos por sujeitos e instituições de diferentes gêneros e campos de atuação. Já na situação de aprendizagem 3, que traz cidadania e participação na vida pública, a habilidade da área também é analisar. Já a habilidade de língua portuguesa traz participar de reuniões na escola. Então, nós temos que observar como essas habilidades de diferentes componentes apoiam todos os outros. E com isso, o processo bem desenvolvido, nós podemos observar uma melhora significativa no desempenho dos estudantes. Já a situação de aprendizagem 2 também traz habilidade diária a analisar.
E a habilidade de língua portuguesa, relacionar textos e documentos legais e normativos. Então, se tivermos essa cooperação dos estudantes, no observar, do como analisar, essa cooperação de todas as áreas do componente curricular nesse apoio para sanar as dificuldades dos estudantes em como analisar os diferentes objetos do conhecimento, nós teremos uma melhora significativa no entendimento das propostas. Momento importante de reflexão e vocês terão um tempo para registrar no chat do YouTube as suas considerações sobre os resultados obtidos na segunda AP para esses anos de escolaridade são semelhantes aos que você observa nas avaliações internas da sua unidade escolar? As habilidades que apresentaram menores percentuais de acerto foram priorizadas no segundo bimestre? É possível relacionar as habilidades com menores percentuais de acertos na segunda AP com as que apresentaram menores percentuais na primeira, em 2022, são as mesmas habilidades? As dificuldades percebidas na ADE 2022 e na primeira AP podem ser influenciadas nos resultados desta avaliação atual? É possível identificar se as habilidades que apresentaram menores percentuais de acerto foram contempladas no desenvolvimento dos conteúdos do segundo bimestre? Se sim, o que pode ter ocorrido para que os estudantes ainda apresentem dificuldades em relação a essas habilidades? Daremos 5 minutos para que você registre suas respostas. Não esqueça de acrescentar o nome da sua escola.
Vamos agora para a conclusão. É importante analisar o currículo e a sua reorganização, a fim de verificar se essas habilidades são consolidadas nesse ano de escolarização ou são habilidades que devem ser consolidadas em momento posterior. De toda forma, é importante analisar as possíveis razões pelas quais os estudantes não foram capazes de realizar com sucesso as tarefas propostas pelos itens dos testes e que dependiam do desenvolvimento dessas habilidades. Nós deixamos então as referências da reunião de ATPC e chegamos ao final do nosso ATPC. A Diretoria de Ensino Região de Itapecerica da Serra agradece imensamente a sua participação. Deixamos aqui então uma frase: o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Até mais!